É dedicado para os amantes do futebol e principalmente ao bando de loucos corintianos que assistem a TV Câmara Jacareí. E eu recebo aqui no estúdio o Eric Sprovieri e o Guilherme Prudente, idealizadores do documentário Meu Mundo é Você, que fala sobre a invasão corintiana no Japão no Campeonato Mundial de 2012. Oi meninos, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? E aí, bem-vindos ao Contraplano. Obrigado. Obrigado. Por que é chamado de invasão corintiana, a princípio, já que a gente começou o programa falando disso? Então, invasão já é um nome que já vem de antes, né? De 76, quando teve uma invasão no Rio de Janeiro. Mas essa de 2012, especial, é porque foi um deslocamento em massa, né, da torcida corintiana, que, se eu não me engano, foi para outro continente, foi o maior. Mas chega numa cultura nova, é por isso que vocês chamam de invasão. Isso ventilaram na época até, né, em 2012, que seria, no caso, o maior deslocamento de pessoas depois da Segunda Guerra Mundial, pra gente ter ideia do tamanho, né, que foi essa realmente invasão corintiana diretamente pro Japão, né? Tiveram outros torcedores que foram de outros continentes, de outros países para lá também, e por isso que ganhou essa denominação, né, de ser a maior invasão, o maior deslocamento de pessoas depois da Segunda Guerra Mundial, que foram muitos torcedores mesmo. Mas assim, em 76 foram muito mais, né? Ou para Isso, em 76, na verdade, foi em torno, se eu não me engano, de 70 mil pessoas. É o maior deslocamento de uma torcida visitante. Né? Que os torcedores saíram de São Paulo e foram até o Rio de Janeiro para acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano. Mas o que você fala, são contextos e eventos diferentes. Naquela época foi para o Rio de Janeiro, né? Essa foi para o Japão. A proporção do Rio de Janeiro é maior, mas essa também, se for ver, é um deslocamento para outro continente, 10 mil estima que se for daqui. Mas do mundo inteiro você vê, tipo, a final, que tinha 50 mil torcedores no estádio, a maioria ali era nitidamente corintiana, era um mar negro. Você via ali, dizem, cada um fala uma coisa, né? Uns falam 45, 40, 30, não tem um número certo, mas ali no mínimo tinha uns 30. E provavelmente tem uns 30 mil corintianos que moram no Japão também, né? Que foram lá e de outros países. Não, a gente, observando vídeos pra gente montar o documentário, vimos um grande deslocamento de Abu Dhabi, por exemplo, sabe? Uns lugares assim, bem assim, onde o futebol a gente acha que não tem tanta expressão. E foram muitos torcedores de lá também. Pro Japão. E aqui também é muito mais barato e mais fácil, ainda mais na época, né? Sair de São Paulo para ir pro Rio de Janeiro. Sim, é uma coisa mais. Sim. E você olhava para torcedores de lá também. Pro Japão. E aqui também é muito mais barato e mais fácil, ainda mais na época, né? Sair de São Paulo para ir pro Rio de Janeiro. Sim, é uma coisa mais. Torcedores de lá também. Pro Japão. E aqui também é muito mais barato e mais fácil, ainda mais na época, né? Sair de São Paulo para ir pro Rio de Janeiro. Sim, é uma coisa mais. Torcedores de lá também. Pro Japão. E aqui também é muito mais barato e mais fácil, ainda mais na época, né? Sair de São Paulo Sim, é uma coisa mais. para ir pro Rio de Janeiro. Torcedores de lá também. Pro Japão. E aqui também é muito mais barato e mais fácil, ainda mais na época, né? Sair de São Paulo Sim, é uma coisa mais. para ir pro Rio de Janeiro. Torcedores de lá também. Pro Japão. E aqui também é muito mais barato e mais fácil, ainda mais na época, né? Sair de São Paulo Sim, é uma coisa mais. para ir pro Rio de Janeiro. Torcedores de lá também. É muito mais barato e mais fácil, ainda mais na época, né? Sair de São Paulo Sim, é uma coisa mais. para ir pro Rio de Janeiro. Torcedores de lá também.
pro Japão. E aqui também é muito mais barato e mais fácil. Mas na época, né, sair de São Paulo. Sim, é uma coisa mais... Sim. Paulo para ir pro Rio de Janeiro. Sim. Torcedores de lá também. Pro Japão. E aqui também é muito mais barato e mais fácil. Mas na época, né, sair de São Paulo. Sim, é uma coisa mais... Sim. Paulo para ir pro Rio de Janeiro. Sim. Pro Japão. E aqui também é muito mais barato e mais fácil. Mas na época, né, sair de São Paulo. Sim, é uma coisa mais... Sim. Se for ver, em qualquer segmento, a torcida do Corinthians é maior. Se for na classe A, corintiano é maior. Classe C, corintiano é maior. Classe B, corintiano é maior. Então é uma mistura de torcedores. Tanto você vai na arquibancada, você vê ali gente de todas as classes, de todas as cores, todos os gêneros se abraçando ali. Você vê que cada um é de um segmento. Todo mundo se mistura, né? Todo mundo se mistura. Tem essa questão de, assim, denominar a torcida do Corinthians como favela e tudo mais, mas é o que ele falou, você quando vai no estádio percebe bem essa diversificação da torcida, né? Você observa lá tanto torcedores de classes mais abastadas, como torcedores de classes mais medianas, né? É bem assim diversificado devido ao tamanho do número de torcedores mesmo espalhados, né, pelo país. E alguns de vocês faz parte de torcida organizada ou não? Não. Eu já fiz, mas acabei que deixando um pouco de ir ao estádio e acabei me afastando. Mas já Porque é fiz. uma coisa que você precisa participar ativamente mesmo, né? Então... Precisa participar ativamente? de torcida organizada? Precisa acompanhar bastante, precisa ir em jogos. Aí você acaba se distanciando e eles acabam tirando você, querendo ou não, você sai. Você é cobrado, assim. É, mais ou menos, é cobrado, você tem que ir ao estádio. tem que ir, tem que torcer, tem que E participar ativamente mesmo. pelo que vocês conversaram com os personagens, quais foram os maiores desafios, assim, enfrentados pelos torcedores que iam pra lá? A gente conversou com um que ele sofreu um acidente pouco tempo antes do jogo, e ele já tinha comprado ingresso, tudo, e o médico falou pra ele não podia ir. Ele não falou, doutor, eu vou, ele não podia ir, doutor, eu vou. Aí então é o seguinte, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade, Nossa. porque se você não acontecer alguma coisa lá, você pode morrer a qualquer momento e a responsabilidade é toda sua. Ele assinou e foi. Mas que foi tipo de acidente? Ele sofreu um acidente de moto. Aí ele foi com uma gaiola na perna, foi de cadeira de rodas. Aí teve outro também que vendeu a moto para ir pro jogo. Teve um que fez vaquinha, o cara não tinha condição de ir, nem ele pagar a própria passagem, a ida dele, ele fez vaquinha pro amigo dele, porque ele queria que o amigo dele estivesse junto naquele momento. Nossa. Tem várias histórias assim que... No documentário a gente procurou focar em classes sociais distintas, né? Pra gente mostrar desde do personagem que teve melhores condições financeiras para poder se deslocar, até aquele que precisou fazer esses sacrifícios que o Guilherme até comentou pra gente agora. E foi aí que vocês selecionaram esses 5 personagens? Sim. Sim, é que nem todos a gente conseguiu encaixar no documentário, mas desses 5 aí tem algumas histórias que a gente falou aqui. É isso. E como que eles se planejavam, assim? Porque são 6 meses, né? Pra você comprar uma viagem. Vocês ouviram muitas histórias de pessoas que tiveram que pedir afastamento do emprego, ou que, sei lá, brigaram com a família. É isso ou não? Nesse sentido, assim, de pedir afastamento do emprego, não chegou ninguém a ser demitido. Eles avisaram, chegaram e falaram, o seguinte, eu vou pro jogo do Corinthians e tal, ver o que você pode fazer. Geralmente todos os patrões deram o aval. Teve histórias muito engraçadas, né? Que uma delas é um dos personagens do documentário, que é o Jatil. Ele participou de um quadro no CQC na época, que iria sortear uma passagem para um torcedor ir até o Japão, né? E quem fizesse a maior loucura iria conseguir ir. E ele fez uma coisa super doida, ele pegou a bicicleta dele, foi surfando na descida de São Luís do Paraitinga, em cima do quadro da bicicleta. Então, para você ver paixão, o nível né? que chega, né? Então,
Agora uma pergunta para os corintianos, né? Você, corintiano. Em 2000, o Corinthians já ganhou o Mundial. E aí depois ganhou de novo em 2012. Como teve a Libertadores, teve um tchan a mais? Porque vocês sempre eram cobrados ali. Ah, não tem Libertadores, Corinthians não tem Libertadores. Se eu falar que não é mentira. Hipocrisia da sua mentira. parte. Teve sim, teve, com certeza, mas não deixa de ser Mundial 2000. A FIFA reconhece, então é campeão. E como que foi o choque cultural, né, dos brasileiros que chegaram lá? Eles falaram, porque os japoneses, eles são mais discretos, né? E quando chega aquele bando de louco no Japão, como que foi? Muito se falou disso, que ia ter um choque cultural muito grande, porque você falou, o japonês é muito retido, ele é muito quieto, muito introvertido. Já o brasileiro, o corintiano em si já é aquela festa, ainda mais aquela empolgação de ir lá disputar um mundial de clubes. Na época teve muito medo disso, de acontecer problemas e tal, mas muito pelo contrário, disseram que os japoneses abraçaram os corintianos de uma tal forma que na final tinha japonês com a camisa do Corinthians, torcendo pro Corinthians. Teve uma amiga da minha mãe que morava no Japão na época, ela voltou um pouco depois, aí eu perguntei pra ela, falei, como é que foi esse contato com os brasileiros e japoneses? Ela falou, os japoneses adoraram os corintianos, os brasileiros em si, pelo fato de dar bagunça e tal. Nunca tinha visto aquilo, né? Houve uma interação muito grande mesmo. Até no documentário a gente teve a oportunidade de colocar algumas imagens de invasão da torcida nas praças do Japão e os japoneses aderindo a isso. Nossa, foi muito bacana você ver essa interação e essa troca cultural que teve realmente. A gente até tem umas imagens aí que o Dan Stuba, que é um dos personagens, falando como que foi quando ele chegou lá. Vamos dar uma olhadinha. O japonês, quando encontra uma pessoa que ele não conhece, ele tem o seu ritual e o seu procedimento. Vamos dizer assim, que o brasileiro, fora do país, em grupo, tem outro procedimento. Que isso possa ter irritado, chateado, assustado as pessoas, não vi. O que eu vi foi um deslumbramento. Eles, até pela sua própria dificuldade, entre aspas, de abrir logo de cara, eles ficavam deslumbrados com a alegria. Isso que eu vi. Nossa, a galera era figura, a galera gostava muito, cara. Gostaram do Corinthians mesmo. Porque chegava, vai Corinthians, e eles falavam, vai Corinthians, vai Corinthians. Corinthians! 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 Vai Corinthians! Olha só, deu pra ver bem como eles gostaram, né? Sim, sim. Acho que eles mesmos devem ter ido assistir também, provavelmente, torcendo pelo Corinthians com lá, certeza. né? Como ele falou na entrada do estádio, eles pegavam os japoneses, né, e os que estavam com a camisa do Chelsea, por exemplo, eles mandavam tirar, colocavam do Corinthians neles e colocavam eles junto com a torcida. Os que vinham sem camisa, eles já praticamente, vamos dizer, batizavam ali na hora com a camisa e chamavam pra torcer junto com a torcida. Nossa, então tem um monte de corintiano lá agora no Japão que Sim, se converteram. exatamente. E para os corintianos, tem outra pergunta. Em termos de conquista e vibração, qual que você acha que foi a data mais marcante? Para você como corintiano, dia 16 de dezembro, que foi a conquista do Mundial, 4 de julho de 2012, a conquista do Mundial, 4 de julho de 2012, que foi a da Libertadores, de 90, que foi o primeiro título brasileiro, 16 de dezembro, ou o dia 13 de outubro de 77, que foi a conquista do Paulista. Olha que curioso, 16 de dezembro foi o Mundial e também o primeiro título brasileiro, né? Qual que foi para você, assim, a mais marcante? É uma pergunta difícil, mas eu acho que pelo contexto, pela história toda, acho que no dia 4 de julho de 2012 foi um dia que ficou marcado, assim, acho que para a maioria dos corintianos, que foi a conquista da Libertadores. Foi tipo um grito de liberdade, né? Porque estava entalado na nossa garganta já fazia tempo. Então acho que dia 4 de julho foi um dia mais marcante de todas essas datas. Eu acredito que sim, também. Como São Paulino vendo aquele 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos e independência do Corinthians. 100 anos, né, sem Libertadores, foi um evento de uma magnitude assim... A conquista em si Sim, parece sim. que foi desenhada, né? Exatamente. Demorou tanto, mas veio de uma forma que... E aquilo lá meio que, vamos dizer, preparou eles para o Mundial, né? O Mundial seria a consequência daquilo, no caso, né? Então, todas as fichas estavam apostadas na Libertadores mesmo, né? O Mundial seria uma consequência. E talvez se você daquilo. tivesse ido para o Japão, seria mais marcante ainda, né? Sim. Sem dúvidas, a experiência. Com certeza.
Bom, vamos para o segundo bloco, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E no próximo bloco nós falaremos sobre os desafios encontrados ao produzir esse documentário, sobre a elitização dos estágios. E você, não sai daí que o Contraplano volta já.